Boa tarde a todos, a gente está começando mais um Cobcast. Hoje, comigo, Helena Petri, Fabrício Crepaldi, nosso queridíssimo, está desfrutando de merecidas férias. Me deu a honra de ocupar esse lugar aqui e eu estou muito feliz que eu estou com pessoas muito especiais, começando com a Laura, nossa primeira mulher brasileira medalhista em mundiais. Conquistou a prata no Uzbequistão em 2021, né? Medalhista de bronze também nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023. Muito bem-vinda, Laura. Muito obrigada pelo convite de novo. Um prazerzaço estar aqui nesse Cobcast, que é a cara dos nossos atletas brasileiros, da nossa torcida. E como é bom, né? Falar um pouquinho da nossa carreira e para os nossos torcedores. Estou aqui também com o Isaac Souza, finalista mundial. Seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. É uma honra estar aqui. Poder falar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, e é um palco muito interessante, né, para os atletas se sentirem confortáveis e falar mais sobre eles, sobre experiências. Então vamos lá, que hoje tem muita coisa para rolar. Que bom. A gente está também aqui com a presença especial de Luciano Ramos, especialista em diversas áreas sociais muito importantes, mas principalmente sobre o que a gente vai falar hoje, de racismo e empoderamento racial. Tem diploma da Harvard. Seja muito bem-vindo. Obrigado a todos. É uma honra estar aqui junto com atletas tão renomados e pessoas que são tão premiadas, né? Então, muitíssimo obrigado. Vai ser ótimo poder dialogar com vocês hoje. Obrigado. Legal, todos os craques, né, apresentados, e é isso. Não estão aqui só porque são craques, estão aqui porque a gente vai falar de um assunto muito importante. Esse Cobcast é especial do mês da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra foi comemorado dia 20 de novembro, como é todos os anos. E mais do que uma celebração, é uma data muito importante para a gente lembrar da luta da população negra, que é uma luta de todos nós, contra o racismo, principalmente discriminação, desigualdade social. Aí eu queria saber de você, Luciano, qual a importância dessa data? Então, ontem a gente acabou tendo também o Dia da Consciência Negra se tornando um feriado nacional, né? Deixa de ser só um feriado no Rio de Janeiro para se tornar um feriado nacional. Isso mostra um pouco da importância desse feriado, né? É uma data de luta, é uma data de consciência, né? Muito mais do que de celebração, como você bem disse. É uma data de consciência, é uma data onde a gente busca lembrar de todo o processo que aconteceu de escravização no Brasil e como esse processo ele nos impacta até hoje, né? E quando a gente lembra disso, a gente também lembra da importância de seguir lutando para um mundo e para um país mais equitativo racialmente, onde a gente consiga chegar à igualdade racial. As pessoas sempre, quando a gente está celebrando, né, o Dia da Consciência Negra, dizem: mas não seria mais importante celebrar a questão da consciência humana, né, ou da raça humana do que da raça negra? Mas é importante a gente lembrar que só quando a gente tem uma data específica para lembrar de um fato específico histórico é que a gente também consegue olhar o quanto nós temos avançado enquanto sociedade. Não estranhamente, né, hoje a gente consegue olhar para as políticas de cotas raciais nas universidades no Brasil, cotas em até mesmo concursos públicos. Por quê? Porque ainda que nós sejamos iguais em direitos, nós ainda não alcançamos a igualdade social. Existe muita desigualdade social que é fruto de um processo histórico de racismo, né? Onde pessoas foram trazidas, né? E muitos historiadores vão dizer isso, foram sequestradas de seu continente, que era o continente africano, e levado para países onde essas pessoas foram escravizadas. E como resultado disso, a gente ainda tem muita desigualdade social. Quando a gente vai olhar, por exemplo, para indicadores de economia, né, indicadores de graduação. Quem é que ainda chega em maior parte na graduação, né, no ensino superior? São as pessoas brancas ainda. Quando a gente vai olhar para a parte mais rica do Brasil, ainda cabe às pessoas brancas. A gente ainda tem as pessoas negras ocupando os piores indicadores relacionados à educação, relacionados à saúde, né, relacionados à própria economia. Então, ao desemprego, né, quando a gente olha quem mais sofreu durante a pandemia, né, foram as pessoas negras de fato, né? Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente ainda percebe que há muito o que fazer,
mas nós já também caminhamos muito. Então, ao mesmo tempo que a gente celebra a luta, a gente também celebra as vitórias, as pequenas vitórias que já tivemos, mas olhando e dizendo o quanto é importante ainda ter muita equidade racial no Brasil para a gente poder olhar para as nossas crianças, né? Eu tenho uma filha pequena, que é a Laura, sua xará, e eu sempre penso, né? Ficarei muito feliz o dia em que a Laura não for discriminada pela cor de pele dela, né? E a gente ainda tem isso acontecendo muito, né? No Brasil, principalmente. Então, a cada dia a gente tem muito crime de discriminação racial. Isso acontece no esporte, né? Como a gente bem vê, por exemplo, no futebol, que é o esporte de maior expressão, né? Ainda no Brasil. Tomara que os outros esportes alcancem o mesmo lugar que o futebol alcança, né? No sentido de reconhecimento social. Né? E a gente vê muito ainda situações de racismo ocorrendo, né? A gente percebe em diversos lugares essas situações ocorrendo. Então, para que a gente consiga também olhar para a sociedade brasileira e dizer, olha, precisamos olhar para todos de forma igualmente, né? Mas ainda, até que a gente consiga fazer isso, a gente precisa olhar que existem diferenças e essas diferenças precisam ser reconhecidas. Olhar com diferença não é olhar com preconceito ou com discriminação, é olhar entendendo que cada pessoa vai precisar de um apoio maior para poder chegar, né, a uma sociedade igualitária. Claro, por isso a importância das cotas, né? Porque é isso que você falou. A população negra no Brasil já parte de trás, né? A questão do racismo estrutural. Exato. Tem até uma atividade que a gente costuma fazer, que é a atividade que a gente chama de jogo dos privilégios, né? Onde a gente costuma colocar as pessoas na mesma linha e dizer, olha, nós não estamos nunca partindo do mesmo lugar, né? E por isso que a equidade é importante. Tem uma imagem de equidade que é de um campo de futebol e as pessoas atrás desse campo de futebol. Então você tem um homem grande, você tem um homem mediano e você tem um homem pequeno. Para que o homem pequeno e o homem mediano consigam ver o campo de futebol tanto quanto o homem grande, você precisa colocar caixotes para eles. E essa é a ideia da equidade, é dizer que algumas pessoas precisarão de cotas sim para chegar à universidade, porque elas tiveram menos oportunidades na vida, né? É desigual você colocar uma criança que estudou 10 horas por dia e outra que estudou 3 horas e querer que elas façam a mesma prova de um lugar de igualdade, porque a que estudou 3 horas nunca conseguirá chegar ao mesmo lugar da outra que estudou 10 horas. Isso não tem a ver com mérito, isso tem a ver com oportunidade. E aí a gente precisa oportunizar, né, especificamente essas questões. Como é que foi para vocês, assim, começando no esporte? Quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram, assim, em geral? Eu? Então, eu comecei no esporte, saltos ornamentais, né, com 11 anos. E ali eu comecei na diversão, né, na brincadeira, tinha uns amigos. Com essa idade eu ainda não tinha essa noção, sabe, do racismo estrutural, sabe, na sociedade. Então, para mim foi mais uma brincadeira, né, começando ali no esporte e tal. Quando fui crescendo, que eu fui dando conta, né, porque os saltos ornamentais, para quem não sabe, é um esporte bem elitizado, onde tem brancos, mais brancos, tem pouquíssimos negros, sabe? Dá para contar nos dedos, ainda mais em finais, assim, de mundial. Então, quando eu percebi isso, eu falei, nossa, eu estou numa posição muito importante, não de só representar o Brasil, mas também representar os negros. Então, cada competição, não que eu ficava nervoso, mas me dava uma sensação tipo, nossa, eu tô aqui para representar os negros também. Então, eu chegar no Mundial, ser finalista, não é só pelo Brasil, mas também por todos nós, sabe, negros. Então, essa transição de consciência para mim foi muito importante. Não foi uma coisa, nossa, foi uma coisa que me deixou para baixo, mas, tipo assim, me alertou, falou, isso existe, isso é real e eu preciso correr atrás dos meus direitos e mostrar para o mundo que nós também temos chances, nós também temos poder de chegar lá, né? E também toda a questão estrutural, né, porque você não vê muitos pretos em piscina,
né, para começar assim. E até um tempo atrás isso era um tabu, falou não, porque preto não pode nadar, porque tem uma questão ali física que não condiz muito com a água e tal. E isso já foi descartado, né, cientificamente. E se você for olhar lá para trás, realmente nas casas antigamente quem tinha piscina, quem era? Os ricos brancos, entendeu? Então, eu estar no esporte elitizado sendo negro, cara, para mim é uma honra. Com certeza. Inclusive, muito legal estar aqui com o Isaac, a gente é parceiraço. Sim. E com certeza, quando a gente está nesses espaços, a gente sabe que é difícil chegar, quando a gente olha um dos nossos, a gente já olha diferente e fala, eu sei do teu corre. Sim. Então, a gente sempre está junto no Maria Lenk, que a gente passa assim sempre um com o outro, então já deixo isso registrado aqui. Bom, das palavras que você falou, cara, as duas, a palavra consciência é muito forte dentro de mim hoje, né? Você ser consciente do que você passou, de onde você está, de onde você quer chegar. Isso muda bastante a forma com que o prisma, né, que você olha o mundo. Então eu, né, falando do meu início, eu sou da Zona Norte do Rio de Janeiro, moro ali, Madureira, Cascadura, numa rua sem saída, onde eu sempre joguei bola na rua descalça, no final da minha rua tem um rio, metia o pé dentro do rio de esgoto, então era bem raiz mesmo, né? Lá na minha rua, sempre falo que todas as meninas jogavam futebol, os meninos todos brincavam de casinha, então ali a gente já tinha esse olhar que o esporte traz, esse olhar de todo mundo, nós somos a mesma coisa, esse olhar, essa mensagem que é muito forte dentro do esporte, e é isso que é o espírito que a gente tenta trazer. Então, só o fato de eu saber de onde eu vim e que dali surgiu o meu repertório motor, dali surgiu os meus primeiros ideais de competição, de sonho, de desafio, né? E também saber ser conscientizado da minha família, né? Minha família que é uma família de classe média, porque meu pai é funcionário público, então a gente tinha um pouquinho de condição, apesar de ser da onde a gente é. Então, essa consciência é importante porque eu sou a primeira mulher preta da minha família formada, como você muito bem ressaltou. Tem uma mulher a minha tia é formada, mas ela é uma mulher branca, porque a minha família é uma mistura de portugueses com indígenas. Então, eu sou a primeira mulher preta da minha família formada, a primeira mulher que andou de avião também na minha família. Então, você vê só de cara essa consciência que já me ajuda a entender que processos eu passei para chegar onde eu chego hoje, né? Então, e a oportunidade vem em segundo plano a partir do momento que eu entro no levantamento de peso por uma oportunidade, né? Que surgiu em um projeto social da Marinha do Brasil, né? Que eu venho de um projeto que o nome é Programa Forças no Esporte, né? Em que esse programa acontece dentro das Forças Armadas, né? Esse especificamente é o Profesp de dentro da Marinha, então que pega as crianças da comunidade ao redor, né, dos quartéis e levam para dentro do quartel para fazer atividades, né, de esporte, né, e extracurriculares. Então a gente fala muito sobre o poder da oportunidade, né? Você dá a oportunidade, que o talento aparece, que as questões de desigualdades sociais, a gente pode fazer alguma coisa para reparar. Então, a oportunidade está diretamente ligada a todo esse conceito que a gente está tratando aqui, inclusive da minha trajetória, que eu começo a minha carreira no levantamento de peso hoje, chegando ao topo do meu esporte por uma oportunidade que foi a própria sociedade que criou, né, o Ministério da Defesa, com a Marinha do Brasil. Então, nesse momento, é o momento que a gente conta com todos, com tudo e com todos que a gente pode contar para gerar essa oportunidade. Não, e são trajetórias muito lindas, né? A gente vê muitas histórias super bonitas no esporte de superação, mas que não deveriam ser de superação, né? Por que vocês têm que se superar? Por que um atleta que tá ali começando na carreira ainda precisa ajudar os pais, começar a trabalhar desde cedo, ter dificuldade para estudar, porque já tá longe pra caramba da escola e não tem como ir? Então, assim, são coisas que as pessoas acho que têm que entender, né? Isso que você estava falando, de já começar de trás. Então, lindíssimas histórias de superação, mas não deveriam ser histórias de superação. Isso deveria ser um direito, né? Na prática, assim, eu tenho muito dialogado com as pessoas a importância de, desde a primeira infância, a gente considerar que o tema do racismo, ele existe, para a gente pensar em
práticas antirracistas, né? Eu acho maravilhoso quando você traz essa questão do menino negro que está na natação, né? E olhando e fazendo essa análise mesmo de que a natação ela acaba sendo um esporte um pouco mais elitizado, né? A gente sabe que nem todo mundo tem acesso à natação, mas o quanto você estar ali se torna uma referência para outros meninos negros entenderem que poderão estar no mesmo lugar. Outra coisa é quando você traz essa ideia de quando eu olho para ele, eu penso, eu sei do seu corre. Porque acho que isso é muito importante, como a gente precisa olhar para o lado e ver os pares que a gente tem, né? Olhar para o lado e se sentir mais fortalecido dentro desse processo. E aí, Helena, quando você traz essa questão de não precisava ser dessa forma, de fato não precisava, né? Mas a gente ainda vive dessa forma e eu acho que o principal é a sociedade brasileira tomar consciência de que a gente é racista por natureza. E aí eu estou falando a gente porque, inclusive, as pessoas negras são racistas muitas vezes porque a gente reproduz racismo, já que o racismo é estrutural, né? Mas isso nunca poderia ser uma desculpa, uma justificativa das pessoas brancas para seguirem sendo racistas, dizendo, não, mas olha, até as pessoas negras são racistas. Muitas vezes a gente ouve isso, né? Alguém que é racista branco diz assim, não, mas as pessoas negras também são. Mas a gente porque a sociedade estruturalmente é racista. Então a gente reproduz isso no nosso cotidiano. Seja quando a gente faz o comentário sobre o cabelo de alguém, né? Ou quando a gente vira para o menino e diz, né? Olha, passa uma máquina nesse cabelo porque você não pode ficar com esse cabelo grande, né? Porque o homem negro não pode ter cabelo grande, né? Ou a menina negra que precisa alisar o cabelo muitas vezes para poder ser percebida enquanto uma mulher bonita, né? Ou a gente vai para outros lugares também, como por exemplo a falta de acesso à escola desde o início, né? Então, se você não tem famílias que consigam acessar creche para criança desde a primeira infância, e que muitas vezes isso acontece, né? Com famílias negras, quanto mais acessar o espaço do esporte. E, por outro lado, a gente sabe que nas periferias do Brasil, o que muitas vezes salvam as crianças negras é o esporte. A gente sabe disso, assim, o esporte é um espaço onde essa criança consegue se desenvolver maravilhosamente, mostrar sua potência, ser reconhecido, né? E aí eu acho que a gente tem uma mudança quando o esporte chega na comunidade, porque no Brasil é muito interessante isso, assim, toda comunidade tem uma quadra de futebol, ou tem uma quadra de basquete, ou tem uma quadra de vôlei, né? Ou quando tem uma piscina, né, dentro da comunidade, como em alguns lugares já consegue ter, como na Maré, por exemplo, em algumas comunidades, as crianças se aproximam daquele lugar. E nas comunidades, majoritariamente, as crianças são negras. Então, quando você coloca ali espaços de esporte, você está mostrando para ela que o esporte também é para ela, né? E ali você tem um desenvolvimento maravilhoso, né? O esporte, ele é esse lugar, né? Esse instrumento que impulsiona o menino, que impulsiona a menina. E acho que também tem esse ponto que Laura trazia, que eu gosto muito, que ele mostra que gênero é apenas um detalhe, porque meninas e meninos têm a mesma capacidade, né, dentro do esporte. E aí a gente olha para todo mundo igual. O futebol acabou de mostrar isso pra gente, né? A seleção brasileira feminina de futebol, ou em qualquer outra área do esporte, o esporte mostra muito isso pra gente, que a grande questão não é o gênero, e a grande questão também não é a cor de pele, é o quanto esse indivíduo está ali envolvido naquele esporte específico. Então, eu acho que quando a gente tem essa democratização do esporte, a gente consegue trazer todo mundo, né? E a gente consegue trazer as crianças negras também, e aí desde o início a gente começa a avançar bem. Mas, por outro lado, a gente precisa criar oportunidade, né? Precisa ter oportunidade. Eu só queria voltar rapidinho numa coisa que você falou, que eu acho que é muito importante, é essa questão de nós todos somos racistas. E aí eu acho que tem muita gente, vocês provavelmente já ouviram, né? Não, eu não sou racista, eu tenho um amigo que é negro, eu tenho meu namorado, que seja. Ou enfim, nunca, não é esse racismo que é explícito, né? Que a gente vê muitos jogadores de futebol sofrendo de ser xingado em campo, de ter um ato ali. Mas é o racismo que é simplesmente por eu ser branca, eu já tenho um privilégio
que é acima do de vocês, porque não me olham como, às vezes, uma pessoa de interesse. Sei lá, eu entro no supermercado, vão olhar pra mim de forma diferente que olham pra vocês. Sim. E isso, sim, eu tenho certeza que vocês já passaram, e eu acho que é muito importante explicar, porque às vezes as pessoas falam que, mas racista e já se sente como uma ofensa. Cara, é a estrutura da sociedade, né? E aí vocês, como atletas, que podem... Enfim, eu acho que é um papel que vocês já falaram, que vocês se sentem orgulhosos, né? Mas vocês trazerem essa representatividade, eu queria saber de vocês como é que vocês se sentem, assim. Eu acho que... Não sei se vocês sentem que vocês carregam um peso a mais, é um orgulho, enfim. Mas é muito legal que vocês estejam em evidência, porque eu sei que antigamente... A gente via novela, via jornal, e não tinham pessoas negras. E, cara, a gente vê hoje como isso faz diferença, né? Enfim, e vocês são essas pessoas que estão ali representando, né? Sendo um exemplo para crianças que vão ter essa oportunidade através do esporte. Eu queria só trazer uma coisa rápida, então, e aí eu passo para vocês, que é o seguinte. Eu acho maravilhoso quando você fala dessa questão do privilégio. Porque as pessoas geralmente se sentem muito ofendidas quando a gente diz para elas que elas são privilegiadas. Mas na prática, tem alguns pontos que nos ajudam a entender essa questão do privilégio, que é a seguinte: ainda que não tenha sido você que está assistindo a gente que criou o privilégio, ainda assim você usufrui do privilégio. Você entrar num supermercado e não ser seguido por um segurança só porque você está ali no supermercado é um privilégio. Você andar na rua e saber, você estar de carro, dirigindo um carro e saber que você não vai ser parado porque você está dirigindo aquele carro e a pessoa vai questionar se aquele carro é mesmo seu ou não, é um privilégio, né? Você não ter medo de andar na rua e ser confundido com um possível criminoso ou não, a pessoa não segurar a bolsa com mais força quando você passa do lado, ou te confundir com o segurança, ou te confundir com, enfim, com qualquer pessoa que tenha um trabalho inferior, que a sociedade trata como trabalho inferiorizado, é um privilégio. E aqui a gente nem entra naquele debate, né? Mas todo trabalho é digno, com certeza, ninguém está dizendo o contrário disso. Mas há pouco tempo, eu dou esse exemplo, eu estava no aeroporto, né? E eu estava numa fila diamante de uma empresa aérea, e aí eu estava de terno, passa uma senhora, ela vem até mim, eu estava na fila com uma mala na mão, ela vira e diz assim: onde é o portão 33? Aí eu virei para ela e falei: não sei onde é o portão 33. Aí ela perguntou de novo: mas onde é o portão 33? Eu falei: não sei. E aí ela vira para mim e diz assim: mas vocês trabalham aqui nesse lugar e você nem sabe dizer onde é o portão 33? E aí eu virei para ela e falei: senhora, quem disse para a senhora que eu trabalho nesse lugar? Aí ela ficou meio desconcertada e virei e falei: por causa da minha cor de pele, não, eu não trabalho aqui. Eu sou um passageiro assim como a senhora. Aí ela virou e pediu desculpas, disse: não, me desculpa, e saiu correndo. Acho que ela chegou no portão 50, passou pelo 33 assim, correndo. Porque, e o que eu quero dizer com isso? Para ela, para a cor da minha pele, eu não caibo em outro lugar ali, senão ser uma pessoa que esteja trabalhando naquele lugar. E isso é uma expressão do racismo, isso é um privilégio também. Não ser confundido o tempo todo é um privilégio. Quantas vezes as pessoas negras morreram confundidas com outras pessoas que não eram elas, eram trabalhadores, etc., e morreram porque alguém confundiu com um criminoso, com um bandido, etc. Então, isso é privilégio, né? A pessoa branca poder circular tranquilamente, você estar num restaurante e ser bem atendido, né? Ou você chegar para ocupar um lugar na universidade e ninguém questionar, né, esse lugar na universidade. Isso é privilégio. Não estou dizendo que tenha sido uma pessoa da mesma idade que eu que criou, mas ela usufrui disso. Claro. Então, é desse lugar que a gente está falando, né? Isso está definido dentro da sociedade brasileira, né? E aí, quando você trata também a questão da referência, que eu acho super importante, outro dia a gente estava vendo numa rede social uma menininha negra que chegou no shopping e viu um Papai Noel negro. E a menina toda emocionada porque viu um Papai Noel negro, né? Porque certamente para ela recordava o avô, né? E quantas vezes a gente não se viu no Papai Noel ali posto no imaginário do Natal?
Estou trazendo esses exemplos simples porque eles ajudam a gente a perceber que o racismo está desde a coisa mais simples até a coisa mais complexa. Ele vai desde esses lugares até você ser morto pelo Estado porque você é uma pessoa negra, né? Então, eu acho que esses pontos são extremamente importantes para a gente pensar, mas a gente quer muito ouvir vocês. Perfeito. Deixa eu começar aqui falando da representatividade, que para mim é uma das coisas mais importantes da minha carreira hoje, é saber que enquanto uma representante brasileira do meu esporte, eu estou representando os meus. E representando no sentido de ser uma figura que vai estar na TV quando o levantamento de peso for citado. Com que cabelo eu vou estar? Será que eu vou estar consciente? Será que eu vou soltar o meu black com consciência? Porque isso faz muita diferença. Eu que tive cabelo liso pela maior parte do meu tempo como atleta, eu sei o que é a autoestima de uma mulher preta. Inclusive, a gente é bem vítima nesse sentido de que a nossa família também não teve acesso a essa consciência. Todas as conversas nesse sentido que eu tive com os meus pais, eu que tenho uma abertura enorme para todo tipo de conversa com os meus pais, eles me ouviram e a gente se reconheceu. Caramba, na época eu falei que seu cabelo era duro. Inclusive, eu que tive muito acesso à comunidade, né, porque eu sou de Cascadura, mas a maioria dos meus colegas do Profesp, do meu projeto social, eram do Acari. Então, eu convivi muito no ambiente de comunidade e na comunidade é isso mesmo. As mães falam, minha filha, seu cabelo é duro, é ruim, nasceu assim e assim não vai melhorar. Então, a partir do momento que essa criança vai para o meu esporte e eu tô na plataforma com o meu black amado, que ela chega para tirar uma foto comigo e eu falo, seu cabelo é a coisa mais linda desse mundo, a gente se abraça e ela ri, a importância da representatividade com certeza é essa. E a gente fala isso, inclusive, quando você falou, cara, da ferramenta que o esporte real, ferramenta real de ascensão e de mudança social, de visão, com certeza eu estaria até hoje cabelo liso se não fosse o esporte. Se não fosse um peso maior do que eu, para eu ter que ter peito para andar até ele e levantar, entende? Com certeza, eu sempre falo isso. Quando eu fiz a transição capilar, mudou o jeito que eu ando para aquela barra. Mudou. Agora eu sei quem sou eu sei o que eu represento, eu sei o que esse cabelo aqui representa para mim, para muitos, para minha história, para quem já morreu. Então, isso é muito forte dentro de mim, isso é uma coisa muito forte que eu levo para toda e qualquer criança que eu passo, que eu falo. É interessante a gente acender dentro de nós essa questão, nossa, eu sou negro. Eu preciso mostrar que sou negro, não posso fugir disso. É claro que tem gente que prefere tal coisa e tal, mas é importante que a gente se posicione na sociedade, entende? Eu tenho amigos, né, de comunidade, eu nascido e criado na comunidade Mangueira, que às vezes eu saio com eles e eles falam, nossa, mas você vai entrar nesse restaurante? Eu falo, sim, cara, é normal, né? Tranquilo e tal. E eles falam, nossa, mas é porque as pessoas aqui olham de outro jeito pra mim, pra gente, o segurança e tal. Eu falo, cara, mas a gente precisa ocupar esses lugares na sociedade. Então, eu vejo que tem muito disso na comunidade, sabe? A própria comunidade puxar pra baixo ainda, né? As pessoas mais experientes. Isso precisa ser mudado. Urgentemente, sabe? Colocar a gente para cima, colocar a gente nos lugares de destaque, seja dentro do esporte, seja educacionalmente, sabe? Então, é legal, porque tem até um exemplo que eu entrei no restaurante, você falou, né, que nos restaurantes tem muito disso, de achar que a gente não pode estar lá, ou achar que a gente é menor. Eu fui pedir um vinho e a mulher já me explicou, tipo, de cara, temos esse vinho aqui, esse aqui combina com aquilo. Eu, tipo assim, tudo bem, ela até me ajudou, mas eu meio que já sabia, sabe? A estrutura e tal, como combinar, harmonizar. E acho que é muito disso, a pessoa tentar ajudar, mas sabendo que... ou achando que eu não tenho conhecimento para tal coisa, entendeu? Então eu gosto muito de estar nesses lugares, assim, que... Vamos dizer aqui, né? Só vai gente mais elitizada, só vai gente mais da pele mais clara. Então, eu gosto de estar nesses lugares para mostrar que a gente também tem local, a gente também tem voz, a gente também tem poder de estar lá. Eu não sei nada de vinho.
Depois você me ensina, Podia gente, ter um ele estava Pinot de Noir férias, aqui. ok, medalhista, pan-americano para tomar um vinho nas férias. Não, e eu acho maravilhoso quando vocês dois estão trazendo isso. Primeiro, assim, porque acho que você traz essa ideia de que a gente tem que ocupar o espaço que a gente quiser ocupar. E que isso é muito importante, muito necessário, né? E que quando a gente está ali nesse lugar, a gente também é um corpo político, que é de dizer, olha, eu estou aqui, não estou fazendo discurso nenhum, mas eu estou aqui porque eu quero estar aqui, eu gosto de estar aqui, mas principalmente de você incentivar os seus amigos para que também ocupem esse lugar. Porque eu acho que é isso, a gente precisa estar nos lugares onde a gente deseja estar. E quando você fala da força do seu Black, né, o seu Black te dando força, isso para mim me parece muito também ancestral, sabe por quê? Porque quando, no período da escravização de pessoas negras, o cabelo das mulheres negras era muito utilizado por meio da trança para desenhar o caminho que se fazia até o quilombo, que era o lugar de luta e de resistência das pessoas negras que fugiam das senzalas, onde elas sofriam muita violência. Então, assim, o cabelo da mulher negra sempre foi olhado muito desse lugar de força, desse lugar que desenha novos caminhos. Quando você vai falando de que o seu cabelo te fortalece no caminhar que você faz até levantar o peso, o cabelo da mulher negra historicamente sempre teve esse lugar mesmo de desenhar o caminho até a vitória, né? De até onde você deseja chegar. Então, assim, não sei se é intuitivo, mas assim, é muito bonito ouvir isso. É forte demais, e é isso, e é forte e não é intuitivo. Uhum. Essa história já, com certeza, já estudei sobre, e é porque faz parte desse processo de consciência, né? E eu estudei sobre para entender mais sobre a minha história, sabe? E tem muito disso de eu quero ocupar o lugar perfeito. Porque eu posso, porque eu quero, mas é porque é o que eu sou, entendeu? Não é para eu estudar para chegar em algum lugar e dar uma aula para alguém. Não, eu tô estudando para saber da minha história. Hoje a gente está aqui discutindo num espaço que é o Cobcast, que é uma honra, tá? Que só os melhores atletas do país estão, sobre um tema nosso, mas hoje em dia entendam, é a minha história, quando eu falo sobre a minha carreira, eu falo sobre isso, mas eu também não fico dando aula para alguém ou falando nada para alguém. Você quer saber mais? Você vai estudar um pouco. Para os meus, eu conscientizo, eu levo a palavra, eu levo o olhar, mas também em nenhum momento dando uma aula ou alguma coisa assim, isso também é bem interessante. Mas os corpos de vocês já são referências, né? Isso é que é importantíssimo também entender, que o quanto os meninos e as meninas olham para vocês como pessoas que estão fazendo história, que estão nesse mesmo tempo que elas fazendo história e mostrando o quanto é possível chegar nesse lugar. Eu acho que isso também é muito bacana, sabe? Que eu não estou olhando para o que é impossível de chegar até lá, eu estou olhando para alguém que está próximo e que é possível ocupar esses espaços que essas pessoas negras ocupam. Eu acho que isso é muito legal. E essa coisa despretensiosa também, né? Do tipo, eu não estou aqui para dar aula para ninguém. Eu estou aqui mostrando que é possível. Exatamente, consciente. Faz muita diferença. Faz muita diferença você estar em um lugar, né, de referência e ter uma consciência, e você tá ali, mas tá de bobeira, não tá entendendo muito o que tá passando. Às vezes não, com certeza as meninas estão precisando ouvir, as pessoas pretas estão precisando desse tipo de lugar para que muita coisa, mais do que a gente possa palpar, aconteça. Esses lugares são para isso. A importância da Maju no Jornal Nacional é muito maior do que a gente possa imaginar. A nossa importância no primeiro lugar do pódio, com o cabelo solto, o Isaac com todas as palavras que ele passa, é muito maior do que nós podemos imaginar. Porque quando eu comecei no esporte, não tinham tantas pessoas conscientes assim. E talvez eu não teria alisado o meu cabelo. Pelo mínimo fato de que uma pessoa linda, maravilhosa, empoderada estava ali consciente.
e estava ali exalando, porque exala, tá? Exala. É diferente quando você tá orgulhoso, quando você tá consciente, quando você tá ali, mas tá, ai meu Deus, será que isso? Porque são as nossas inseguranças que acontecem por conta da estrutura, tá? A insegurança da mulher preta, ela me pegou por muito tempo e não foi só pelo meu cabelo. Com certeza, a gente pode falar da insegurança do homem preto também. Com certeza, a gente pode falar bastante sobre esse tema. Mas a palavra que a gente está falando desde cedo, inclusive o Dia da Consciência, é importante a gente falar um pouquinho dessa diferença entre a diferença do orgulho e da consciência. Exato. O Dia da Consciência é importante para a gente se conscientizar. E você estava falando uma coisa agora, que é essa questão da autoestima, né? Porque a insegurança ela é causada pela baixa autoestima, né? Tem um psicólogo chamado Rômulo Mafra, que é um cara negro do Maranhão, que ele diz uma coisa que eu acho que é muito interessante de pensar, que é o seguinte, que a primeira coisa que o racismo faz com as pessoas negras é afetar a autoestima. Né? E sem autoestima a gente não tem força, e sem força a gente não se move, né? Então assim, eu fico me perguntando como é que vocês foram encontrando força para poder avançar, porque essa coisa da escolha, né, da transição capilar parte de uma força, né? Eu não quero mais seguir esse padrão que me disseram que é o padrão de ser uma pessoa reconhecidamente uma pessoa bonita dentro da sociedade, né? Ou, não, eu tenho força sim, eu vou lá, vou entrar naquele restaurante, vou sentar lá e vou pedir o vinho que eu quero, porque eu quero estar nesse lugar. Isso demanda força, porque muita gente não atravessa a rua para entrar no restaurante. Olha e diz assim, não vou, né? Deixa lá, deixa calado, vou embora, né? Ou então da própria transição capilar, né? De muitas mulheres dizerem, não vou fazer isso, porque esse processo vai ser sofrido dentro da minha casa, fora da minha casa, em todos os espaços onde eu estou, e que, por outro lado, também está ligado à aceitação, né? O atleta, ele quer ser aceito pelo público, né? Então, assim, como é que isso acontece para vocês? Assim, de onde vem essa força? Pelo esporte, a gente consegue dar muitos passos, mas chega um determinado momento que a gente tem que dar os nossos próprios passos, entende? A gente tem que tomar consciência e falar, nossa, eu tenho que ir lá, não depender somente do esporte, entende? Eu digo isso, tipo assim, o esporte me convidou para tal evento, eu vou estar lá porque fui convidado pelo esporte, mas no restaurante, não, ninguém me convidou, eu vou lá porque eu quero, porque eu posso, porque eu tenho esse direito, entende? Então essa transição de mentalidade, essa ascensão, né, de espírito, de estado, de consciência, foi muito marcante na minha vida. Eu poder ter um pouco mais de condições de comprar uma coisa melhor, de entrar numa loja mais cara, de poder tomar um bom vinho, comer uma boa comida, sabe? Poder viajar, conhecer países. Então, acho que não só o esporte ajudou, mas eu tomei essa iniciativa. Então, se a gente não toma, não se conhece, não se estrutura por dentro para tomar esses passos, eu acho que fica muito mais difícil. Inclusive, acho que você vai concordar com isso. Eu cheguei no meu primeiro ambiente esportivo, literalmente, com um professor, com um treinador. Primeiro foi no futebol, né, que eu já era ali a única mulher do time, e depois de levantamento de peso com 13 anos, e o seu com 11. Com 11. Ali, você já tem um ambiente muito mais, com muito mais igualdade, para você começar a desenvolver certas características e certas coisas que você não desenvolveria se você não estivesse especificamente nesse ambiente. Eu entro no esporte com 13 anos, o meu repertório motor veio ali da minha rua, e a sala de treino é essa, com os mesmos equipamentos, o treino é esse, o mesmo treinador, as categorias são divididas de acordo com o peso corporal. Então, eu tô na minha categoria, eu não vou competir com a categoria lá de cima, se é que vocês me entendem. Esse espaço para você, primeiramente, que você já mostra, estão comprometidos, isso bem lá no subconsciente, né? É um espaço extremamente comprometido com essa tentativa de competição com o máximo de igualdade possível, no sentido de categorias, no sentido de... Então, esse ambiente já faz com que a gente reflita muito melhor sobre as nossas valências, tirando a questão de ser um ambiente muito desafiador. A gente aprende desde cedo a errar, a acertar, a se frustrar, a repetir.
Então, com certeza, esse ambiente esportivo nos ajuda a criar a nossa força para um dia a gente, por exemplo, ter a oportunidade. A minha psicóloga, a Daniele Seda, é uma psicóloga que veio da Marinha do Brasil. Então, se eu estivesse fora do esporte, com quantos anos eu teria uma terapeuta? Para eu começar a refletir sobre as minhas questões com mais clareza. Então, o esporte é uma... Gente, quando você falou, eu comecei a chorar aqui. Né? Eu estava muito emocionada quando você falou do potencial. Cara, é uma coisa que não chega, expande dentro de mim. Do potencial do esporte. Em muitas questões da sociedade. Mas nessa, é uma coisa que não... Porque o esporte, ele não para no resultado. Ele traz valores muito fortes. Ele faz você se deparar com valores, né, com questões que você resolve e você precisa ter discernimento para resolver, você precisa resolver ali naquele momento, mas ele faz você se deparar muito cedo. E aí você vai tendo maturidade, vai desenvolvendo várias outras qualidades. Só um comentário rapidinho. O esporte, ele não só potencializa o seu talento, o esporte potencializa a sua essência, né? Quem você é, entende? Então, claro que você vai mostrar o seu talento ali, vai conseguir uma medalha ali, uma viagem, mas você vai se desenvolver pessoalmente muito melhor, entende? Eu acho que se eu não tivesse entrado no esporte, não sei, né? Mas eu acho que muito provavelmente eu não estaria... aqui. Primeiro, né? Não estaria aqui, né? Mas não teria o conhecimento que eu tenho, não teria a bagagem de viagem que eu tenho, porque quando você conhece outros países, sai um pouquinho da sua zona de conforto, você entende, sabe que o mundo não é só aquilo, o mundo é muito maior. Então, o esporte proporciona muitas coisas, e principalmente o nosso desenvolvimento, nosso caráter. Não, eu ia comentar que acho que isso tudo que a gente está falando, né, sobre a importância do esporte no combate ao racismo, eu tive uma experiência também muito legal nesse sentido, porque eu joguei vôlei e eu, no meu lugar de privilégio, sempre estudei em escolas particulares, estudei na Gávea, depois numa faculdade particular também. Os meus colegas de escola eram todos brancos. Tinha um negro na escola, 2 negros, assim. E eu comecei a jogar vôlei muito cedo e no vôlei, o esporte era o espaço onde eu tinha... Cara, minha cabeça abriu, sabe? Porque eu tinha contato muito próximo de... Cara, minha colega de time com pessoas de realidades totalmente diferentes. Pessoas que eram muito melhores do que eu. Jogavam pra cacete, eu tava ali tentando aprender ainda. E, tipo, sabe? Eu acho que o esporte é esse espaço onde a gente consegue... ter uma democracia, assim, maior, e que eu sei que pra mim foi muito importante. E aí, quando você fala que você entra num restaurante porque você sabe que você tem que estar lá, há um tempo, eu tava conversando com uma amiga e abriu meus olhos pro fato de que, cara, olha a quantidade de lugares que eu vou, que eu olho em volta e não tem uma pessoa negra. E se tem, qual é o papel dessa pessoa nesse lugar? Ela tá ali para me servir? Ela tá ali se divertindo também? Então, assim, são reflexões muito importantes, que era o que você estava falando de, não é meu papel ensinar, você vai atrás de informação. E é isso mesmo, tipo, cara, não é papel de você estar ensinando ninguém. A gente tem que ir atrás de informação e a gente tem que se incomodar com o fato de que não tem outra pessoa negra sentada no restaurante que eu tô. Por quê? Sabe? Eu queria trazer 2 pontos, então, rápidos, que são os seguintes. Primeiro, quando você fala dessa questão da sua colega do vôlei, né, uma menina negra, né, uma mulher negra que está ali jogando, e o quanto o esporte, ele fortalece a autoestima da pessoa negra, né? Porque a gente está falando aqui disso também, que de repente, essa mulher negra que está ali jogando vôlei e que é ovacionada porque ela fez uma jogada sensacional e que está todo mundo aplaudindo essa pessoa, e de repente é o único lugar da vida em que essa pessoa é admirada publicamente, porque nos outros lugares ela nunca foi admirada publicamente, né? E em geral a criança negra, ela está sempre buscando alguma aceitação social. Isso é muito importante da gente pensar, né? Em geral, sobretudo quando a gente está falando de ambientes em que essa criança negra está numa escola com
90% de pessoas brancas, né? Então ela está sempre buscando uma aceitação social. Por outro lado, né, também quando você traz essa questão da postura antirracista, acho que o que você está trazendo, Helena, é super importante para a gente pensar qual é o papel das pessoas brancas na luta do antirracismo, né? Primeiro, eu concordo muito com vocês. Eu acho que, assim, vocês são de uma outra geração de pessoas negras muito fortalecidas, que estão dizendo assim, eu não tenho que ensinar a ninguém. Porque a minha geração ainda é uma geração que diz assim, não, nós queremos ensinar porque é importante. Mas vocês estão dizendo assim, não, eu só quero viver. Né? E que a minha vida ensine as outras pessoas o que elas quiserem aprender com isso. Mas o que a gente espera das pessoas brancas é postura de aliado. E postura de aliado é isso, é de olhar para um lado e para o outro no restaurante e ver como não tem pessoas negras e problematizar isso com as pessoas brancas que estão com você na mesma mesa. É de repente, ter ouvido uma piada racista e de virar e dizer, olha, isso não tem graça nenhuma, porque isso é racismo, isso é violento e está fazendo alguém sofrer. Outro dia a gente até estava conversando sobre os próprios termos racistas, né, que muitas vezes as pessoas utilizam e que as pessoas dizem assim, nossa, mas agora está todo mundo fiscal do politicamente correto. Tudo é mimimi. E aí o que eu costumo dizer é o seguinte, se mudar uma frase que não vai fazer diferença nenhuma para você, mas vai diminuir o sofrimento de outra pessoa, se isso não for possível para você, o que vai ser possível? Sabe? Porque a gente está falando de uma mudança de uma frase que para você não vai ter problema nenhum, mas que para outra pessoa impacta na vida dela. Ela se sente mal quando você usa aquele tipo de frase, né? Então, assim, essas práticas antirracistas que a gente espera no cotidiano, elas são muito importantes para que meninos e meninas, negros e negras, consigam também serem olhados enquanto pessoas dentro da sociedade, né? Para que as pessoas negras sofram menos dentro dessa sociedade que faz com que as pessoas negras sofram. E aí eu iria para essa última parte da fala da Laura, quando ela traz a questão da terapia, né? Se eu não fosse uma menina negra que estivesse no esporte, quanto tempo eu levaria para conseguir alcançar uma terapia, porque ainda assim fazer terapia no Brasil é caro, né? E acaba sendo um lugar de privilégio muitas vezes que nós consigamos fazer, né? Eu faço terapia há alguns anos, e eu sempre fico pensando nisso, assim, nossa, quantas outras pessoas precisariam fazer terapia e não conseguem fazer, porque de alguma forma o racismo adoece a gente, né? Quando você está nos espaços e de repente as pessoas todas estão querendo mostrar para você que você não pode ocupar aquele espaço, porque aquele espaço não foi feito para você, a não ser que você esteja num lugar de subserviência, né? Aquele que está servindo no restaurante, etc. E aí é aceitável que você esteja ali. Então, eu acho que essa postura do antirracismo, ela é muito importante. E é o que a gente espera o tempo todo, que as pessoas brancas sejam nossas aliadas dentro disso, sabe? Quando alguém estiver sofrendo um racismo numa loja, por exemplo, há poucos dias a gente viu isso, né? Uma senhora de 80 anos, que é uma porta-bandeira de uma escola de samba do Rio de Janeiro, que no aeroporto ela entrou numa loja de conveniência e a pessoa dizendo que ela tinha furtado alguma coisa dentro da loja de conveniência. Uma senhora de 80 anos, e ela tirando tudo na frente das pessoas para mostrar que não tinha furtado nada. Então, o que se espera das pessoas antirracistas? Que naquele momento se posicionem, né? Que quando vejam uma situação de violência racial contra uma pessoa negra, que se posicionem, porque é isso que no final do dia vai ter valido a pena. E aí eu quero fechar essa parte que eu estou dizendo com o exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos com George Floyd, né? Quando ele foi morto, as pessoas negras foram para a rua para protestar, mas as pessoas brancas sabiam que pessoas negras protestando na rua levariam um tiro da polícia, etc. E o que elas fizeram? Elas fizeram um cordão em torno das pessoas negras que estavam protestando na rua. Então, isso é uma atitude antirracista, que eles precisam protestar e nós estamos aqui para garantir que eles consigam protestar. Então, é isso que a gente vai esperando um pouco no cotidiano, sabe? Isso é importantíssimo, assim, fico muito feliz que você fale isso, porque é uma luta de todos nós, né? Eu acho que principalmente, majoritariamente do branco, que está aqui se aproveitando dessa situação, ainda que não seja porque quer, enfim, porque
Mas é isso que você explicou, né? O tempo todo, esse privilégio que simplesmente existe pela cor da minha pele. Exato. E acho que a gente está cada vez mais com uma população de jovens brancos que estão muito mais conscientes, sabe? Eu acho que vocês até poderão dizer isso melhor do que eu, assim, mas dos colegas de vocês brancos que estão no esporte, que me parecem estar cada vez mais conscientes, né, de que quando uma situação de racismo acontece no esporte, as outras pessoas, né, as pessoas brancas sobretudo, se colocam junto com as pessoas negras no combate ao racismo, né? Acho que vale também dizer, né, que ainda a gente tem uma situação de sofrimento muito forte de pessoas negras, porque o racismo é uma violência e é uma violência que nos fragiliza. Então, o que a gente espera das pessoas brancas é que sejam nossas aliadas, que estejam juntas conosco dentro desse processo e digam para os seus outros pares, né, para as outras pessoas brancas, o quanto isso é violento, o quanto isso nos fragiliza, o quanto isso nos maltrata e o quanto isso ainda nos mata, porque nos mata de verdade, né? Então, assim, acho que vale pensar no privilégio, e eu sempre digo, eu enquanto um homem negro, tenho alguns privilégios em relação à mulher negra, porque o machismo me dá esse privilégio, né? E aí a pessoa branca precisa pensar o tempo todo quais são os privilégios que ela tem em relação à pessoa negra. E reconhecer isso não é um problema. A questão é que as pessoas pensam isso, né? Como é que eu vou dizer que eu sou racista? Né? Porque socialmente eu não posso dizer que eu sou racista. Mas não é um problema reconhecer-se racista, porque reconhecer-se racista é um passo para o antirracismo, né? A própria Angela Davis diz isso, né? Que não basta não ser racista, você precisa ser antirracista. Mas para ser antirracista, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que é privilegiado. E reconhecer que é privilegiado é um passo extremamente necessário. Essa questão do lugar de fala, né? As pessoas brancas têm um lugar de fala, só precisam entender qual é o lugar delas. E agora eu queria voltar um pouquinho na questão da autoestima, que você falou muito, Laura, porque isso foi uma coisa que me pegou muito. Eu tenho 2 amigos que são dos homens mais lindos que eu já vi na minha vida, e os dois já me contaram em momentos diferentes que eles não se sentiam bonitos, eles não se achavam bonitos até, assim, 18 anos. O Baco canta sobre isso também, sobre autoestima, sobre nunca, enfim, a moda ter mudado de gosto e tal. E eu queria saber como é que foi pra vocês, se vocês sempre tiveram isso forte de vocês, porque eu vejo que vocês são 2 pessoas belíssimas também e com uma autoestima que dá pra ver, assim, vocês irradiam. E eu queria saber como é que foi isso pra vocês. Eu sei que você passou pelo processo de transição capilar. Vai você primeiro. Passa muito pelo que eu já falei em relação a como a gente é vítima, né? Como a representatividade é importante nesse lugar da autoestima, e entender o porquê eu não tinha confiança, né? E que isso aconteceu por conta de terapia. A fala sua foi muito importante, porque hoje eu entendo bastante o quanto é importante eu entender os meus privilégios e os meus atrasos. O que me atrasa na minha vida, né? O que é um privilégio para mim e o que é algo que acaba me atrasando. Hoje eu sei que, apesar de ser uma mulher preta, meu pai é funcionário público, eu conseguiu me dar acesso a uma escola particular, meus pais sempre tiveram carro, apesar de por um período eu ter andado de ônibus. Então isso faz com que eu tenha um olhar de respeito e de diferença para as histórias que vierem, para os lugares de equidade, para eu entender exatamente de onde eu saí, para ter um mínimo de respeito para a história de outras pessoas. Então, muito do lugar, inclusive das pessoas brancas, está nessa reflexão. Você pode ter os seus atrasos, você tem os seus privilégios, assim como nós temos os nossos atrasos, não sei bem se essa palavra é certa, e os nossos privilégios, mas eu sei que isso dá uma dominância da nossa vida, das nossas atitudes, dos nossos olhares muito sinceros de respeito e principalmente da ganância de onde eu quero chegar na minha vida, sabe? Meu sonho é trabalhar nos comitês, sabe? Meu sonho é ocupar, é estar para fazer o esporte de cima, porque eu conheci o esporte na rua do meu bairro. Mas o esporte é uma coisa muito grande, cara.
A Olimpíada é o maior evento do mundo. Não só esportivo, é o maior evento do mundo. Fico arrepiada. E na alta cúpula, a gente tá precisando chegar lá, né? A gente tá precisando chegar. Eu acho interessante porque eu gostei de mudar um pouco da minha vestimenta. Vamos dizer, vou pegar a vestimenta, vamos lá. Porque quando era um menino de comunidade, né, não tinha tanta preocupação em me vestir bem, ou não tinha tantas condições antes de entrar no esporte. Então sempre tinha um tênis, um short, uma camisa normal e sair e tal. E aí o esporte foi me dando condições financeiras, né, eu fui me interessando, né, por outros modelos de camiseta, camisa, short, calça, e até que chegou um ponto eu falei, nossa, eu vou entrar nessa loja aqui, mais cara, primeira vez, vou ver como é que é. E é interessante eu estar aqui falando isso hoje, porque a primeira vez que eu entrei numa loja cara para comprar uma blusa, eu lembro da moça olhando para a marca da minha camisa, que não era uma marca esplêndida, né, mas eu lembro dela ter mirado assim e olhado pra mim, tipo, e eu me senti naquele momento, tipo, nossa, eu tô num local onde que eles não se sentem tão confortáveis comigo aqui, e não, mas mesmo assim eu vou comprar, porque eu sei que eu posso ser do meu direito. E ali eu saí dali com a camisa de marca, né, mais cara, e fiquei feliz por aquilo. E desde então eu comecei a mudar o meu estilo, entende? Não porque pra eu tentar chegar mais próximo de alguém ou de um padrão, mas porque isso me fazia bem, entende? Então eu entrar, aqui eu não posso falar o nome de loja, né? Mas uma loja começa com a letra O. Levantar aqui meu sapato. Mas isso me fez muito bem, não para mostrar que, nossa, eu tô aqui porque eu quero, que eu posso, mas para mostrar que eu tenho esse direito, entende? Então foi bem legal essa minha transição de poder usar uma vestimenta bem que eu gostasse. Que a gente sabe que o esporte oportunizou, né, cara? Oportunizou, exatamente. Mas você sabe que você tá dizendo isso, eu tô me lembrando, assim, eu adoro tênis. Então, assim, meu tênis é todo diferentão também. O tênis que eu tô hoje, eu tenho vários tênis diferentões. Eu percebi. Eu adoro tênis, adoro. E aí, eu me lembro muito disso também, assim, do tipo, cara, vou comprar o tênis que eu quero comprar. É um tênis caro, mas é o tênis que eu quero comprar porque... por muito tempo eu não tive grana para comprar esse tênis, mas agora eu quero comprar e eu vou comprar. Né? Essa coisa do direito de adquirir alguma coisa que o meu trabalho me faz ter. Né? E por outro lado, quando você fala também da questão da beleza, né? Acho que assim, a gente, enquanto pessoas negras, começa a se sentir bonito depois de muito tempo. Porque na nossa infância, a gente nunca é tratado como uma pessoa bonita. Como é que uma menina que ouve a infância toda, seu cabelo é duro, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, vai se sentir uma pessoa bonita? Como é que um menino que o tempo todo ouve as pessoas dizerem que sua boca é grossa demais, seu nariz é isso, vai se sentir uma pessoa bonita? Né? A gente vai entendendo que a beleza ela tem um padrão, e esse padrão não é o padrão negro. Agora, acho que nos últimos anos é que a gente começa a olhar pessoas negras chegando e ocupando lugares de padrões de beleza, né? Então você vai ver ali, vez ou outra, alguém postando foto do Djonga e dizendo, nossa, que cara bonitão, né? O próprio Lázaro Ramos, as pessoas agora reconhecendo que tem beleza nele, né? E aí a gente vai começando a perceber que os nossos rostos começam a ser vistos como rostos bonitos, os nossos corpos começam a ser vistos como corpos bonitos, mas levou muito tempo, né? E às vezes a gente passa a infância toda sem isso. Eu digo para minha filha todo dia o quanto ela é linda, e aí eu mostro para ela, olha como seu nariz é bonito, olha como sua boca é bonita, porque é necessário construir nela esse lugar de beleza enquanto uma menina negra que poderá chegar na escola e um coleguinha dizer que por causa da cor de pele dela ela é feia, mas ela já vai ter ouvido isso tanto que ela vai dizer que não, que ela é bonita, né? Porque a gente precisa construir isso cotidianamente e às vezes chegar nesse lugar demora, né? A gente demora a se perceber como pessoas bonitas muitas vezes, mas eu acho que agora a gente está conseguindo avançar um pouco mais nesse sentido. E aí a importância de ter exemplos tão maravilhosos. Exatamente, a importância dos nossos aliados também nesse lugar de decisão,
né? Que na maioria das vezes não é uma pessoa preta, mas se ela tiver um mínimo de consciência, essas pequenas atitudes, essas pequenas oportunidades, provavelmente quem tomou a decisão de iniciar um projeto social não era uma pessoa preta. Mas isso mudou a história de muito preto. Exato. Então, a nossa luta antirracista, ela não para em pequenos gestos. Quem tem poder tem responsabilidade. Quem tem poder tem uma responsabilidade maior ainda nesse sentido. Quem assina o papel, quem tá com a caneta na mão, tem um papel importantíssimo. E isso é muito importante a gente falar, né? Até porque a gente quer até porque tem muito, tá? Tem muita gente capacitada, tem muita gente inteligente. Por que a gente não chega? E aí, quem tá com a caneta vai olhar ou não vai? A gente tá aqui. Maravilha. Com esse questionamento, infelizmente, eu vou ter que me despedir, mas acho que a fala da Laura foi perfeita. Muito. Fechou com chave de ouro. Muito. Eu ficaria aqui com vocês horas, porque, sério, vocês são maravilhosos. Obrigada por esse tempo, pra gente ter esse papo tão importante. E é isso, só agradecer, Laura, Isaac e Luciano. Se vocês quiserem mandar um recado, falar umas últimas palavras. Não, eu tô feliz demais de estar nessa mesa com vocês. Obrigado mesmo. E obrigado, Helena, também pela sua postura antirracista, sabe? Essa coisa da escuta, também de alguém que tá ali se colocando no processo de tô junto, tô querendo aprender cada vez mais, tô querendo fazer com os meus. Isso é extremamente importante. E foi maravilhoso escutar vocês, Laura e Isaac. Obrigado. Valeu, gente, pela oportunidade de estar aqui falando não só do meu esporte, da minha vida, mas também da minha história, da questão do racismo, sabe, no Brasil. E é isso aí. Agradecer demais a vocês, ao COBcast, ao Comitê Olímpico do Brasil, que eu, inclusive, ressalto que tenho percebido a preocupação em todos os âmbitos, né? A gente sabe que estão tendo muitas políticas importantes de proteção ao atleta. Então, gratidão ao Comitê Olímpico do Brasil e ao COBcast pelo convite. E uma homenagem ao meu treinador, Carlos Aveiro, que foi o cara que fez com que todas as oportunidades que eu tivesse na minha vida, inclusive eu tô aqui por ele. Ele que é um homem preto, que ele sabe que já lutou muito por muitos. Então, ele lutou muito para chegar onde ele tá hoje. Então, aqui eu deixo uma homenagem final para esse cara que eu amo muito. Ai, coisa linda. Então é isso, gente. Eu me despeço. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço, assim, de coração, de verdade. Lembrando de seguirem os canais do Time Brasil nas redes sociais, no Spotify, no YouTube, pra gente continuar aqui com esse papo ainda por muitas semanas. Espero que vocês voltem. Laura já veio uma vez, os nossos estreantes, assim como eu, né? Então, é isso. Muito obrigada, gente. Até a próxima.